Vocês devem saber que em certos períodos na WWE tem alguns lutadores que recebem aqueles tais pushes aleatórios, né? Ou seja, a WWE começa a investir neles, dar algum título, fazer entre uma sequência de vitórias ali, de uma maneira meio aleatória, meio surpreendente. Mas aqui eu quero falar de casos que tiveram pushes aleatórios e que ninguém lembra ainda por cima. Eram caras tão aleatórios que o pessoal até esqueceu depois. Como por exemplo o Big Cass. Muitos devem se recordar do Big Cass lá, ele fazia dupla com o Enzo Amore. E acontece que depois tivemos uma storyline que chamou muita atenção dele traindo o Enzo Amore, dele até forjando alguns ataques ao Enzo Amore lá no backstage e sendo descoberto. Foi uma storyline até bem feita ali, apesar dos combates deles em si não terem sido tão legais. Mas depois disso o Big Cass começou a ter um certo push, começou a bater de frente ali com o Big Show, com o próprio Enzo, só que se lesionou. Voltando da lesão, ele continuou ali com um certo push, tava meio que um top heel do SmackDown, a WWE parecia que ia investir nele, mas esse investimento durou só um mês. Depois ali que ele perdeu pro Daniel Bryan, ele acabou meio que sendo enterrado, digamos assim, e até demitido da WWE. Mas sim, se a gente for somar o tempo de push dele, deve ter dado uns 2 meses ali no máximo. A WWE realmente pensava em fazer alguma coisa com ele, ao que parece o Vince gostava dele, mas por problemas internos ali, ele acabou não engrenando e a WWE simplesmente desistindo do cara. Teve um que foi mais aleatório ainda, né? No ano de 2012 tivemos a chegada lá do Lord Tensai, né? Muitos talvez fossem conhecer ele com o antigo personagem, né? O A-Train. Mas Lord Tensai foi um bagulho muito estranho ali, a gimmick dele era muito mal feita. Ele lutando era bem ok. E ele começou a ter um push ali de bater grandes nomes. Ele venceu o John Cena, ele venceu o CM Punk, mesmo que não vencia limpo, mas estava realmente ali assustando alguns, né? Parecia ser até um Monster Heel que estava chegando. E depois passou pouco tempo, virou uma piada, começou a fazer dancinha com o Brodus Clay ali, começou a perder rapidamente pro Big Show, então acabou que ele perdeu o push dele bem rápido, mas foi um push aleatório também, né? Inicialmente ali o cara batendo o Punk como campeão mundial, mesmo o combate não valendo o título, já era algo assim muito chocante, né? Ele batendo de frente com o John Cena era chocante. E sim, o Lord Tensai teve um push aleatório, acho que pouca gente se recorda. Esse aqui talvez alguns até vão lembrar um pouco, né? O Vladimir Kozlov. Vladimir Kozlov ali também, com aquela sua gimmick de soviético ali, vinha brutalmente para os seus combates, virou desafiante ao título mundial algumas vezes, batendo de frente com Jeff Hardy, com Triple H. E no fim das contas ali também teve o grande momento da carreira dele, que foi, claro, vencer o Undertaker e vencer limpo o Undertaker. Derrotou o Undertaker num combate limpo, cara, coisa que pouquíssimos lutadores conseguiram na história. E depois virou uma piada, né? Virou parceiro do Santino Marella ali, ganhou até o título de duplas, mas virou meio que um palhação. Mas no começo teve um push ali meio que do nada, surgindo com essa gimmick dele ali, casca grossa, e de repente simplesmente mudou completamente a carreira dele ali, mudou o personagem dele. E pouca gente lembra, mas sim, ele teve esse push aí inicial que foi um negócio absurdo assim, né? Outro push aleatório que ninguém lembra direito é o do Titus O'Neil com o Darry Young, né? A dupla lá dos The Time Prime Players, né? Era até difícil pronunciar. Mas, cara, eles começaram ali um ano antes já, mais ou menos, né? 2 anos antes ali como tag. Não deu muito certo, e aí do nada eles voltaram. Do nada, o Titus e o Darry Young voltaram a fazer parceria, se reencontraram. E aí eles bateram a Ascension, foi a partir deles vencendo a Ascension que o Ascension começou a ser enterrado na WWE. Foi até surpreendente, tipo, caraca, o Ascension perdeu pra eles. O Ascension até então tava super dominante, desde os tempos da NXT, e perdeu pra esses malucos. E eles começaram a ter push, chegaram a ganhar o título de duplas do New Day e ganharam até a revanche, né? Eles ganharam o New Day, depois deram a revanche pro New Day, ganharam do New Day de novo. Parecia até que eles tinham acabado com o New Day, por pouco eles não enterraram o New Day. E o New Day recuperou o título no SummerSlam naquele ano de 2015, né? E conseguiu se salvar e ter a carreira que teve. Mas por pouco, por causa do push aleatório pra esses caras que do nada voltaram a fazer parceria, a gente não teve o New Day enterrado, além do Ascension também que foi enterrado, cara. Foi um push muito, mas muito do nada assim. E que depois pouca gente lembra, né? Pouca gente lembra que o New Day chegou a ter um reinado antes daquele outro reinado, o segundo, que foi o reinado do recorde de fato ali, como maior campeões da história ali,
segurando o cinturão. Tem um push aleatório que pouca gente vai lembrar também, que é o do The Miz fazendo uma face turn. Não é nem essa recente aí que ele rivalizou com o Shane, é aquela face turn que ele fez lá anos atrás, que depois que ele virou babyface ele batia de frente com qualquer heel, cara. O Randy Orton, com o Barrett, tanto que ganhou o Intercontinental lá na WrestleMania. Com o Big Show, cara, eu lembro até hoje de um segmento, ele lá na mesa dos comentaristas, ele larga ali a mesa dos comentaristas, desafia o Big Show pra ir pra cima dele, e o Big Show foi jogado pra fora do ringue pelo Miz. O Miz, o cara mais covarde dos heels ali, o cara que vive fugindo, que vive roubando, ele virou o Rambo quando virou babyface, batia de frente com um monte de heel ali, o que viesse, tá ligado? Aquilo ali foi um absurdo, o Miz fazer aquilo. Foi muito aleatório, o Miz agindo daquela maneira. Primeiro que o Miz babyface já é aleatório. O Miz com push, babyface, batendo de frente com qualquer heel, piorou. O cara fez aquilo com o Big Show é pra acabar, cara. É umas coisas que eu começo a dar risada às vezes, né? Quando eu lembro que a WWE sempre tenta forçar os babyfaces ali, não importa quem seja, né? O heel pode ser um gigante, mas tem que ser covarde. O babyface pode ser ali um dos caras mais covardes dos últimos anos. Virou babyface, ele vai virar um cara simplesmente imbatível. Acho que alguns também vão lembrar do Kalistinho, né? O Kalistinho com aquele seu push em 2016, mais especificamente aí para a caminhada da WrestleMania 32, onde ele entrou lá na rota do título americano, né, cara? Ele ganhando do Del Rio, ele depois ali ganhando do Ryback na sequência, na WrestleMania, depois deu uma outra chance pro Ryback, ganhou do Ryback também. E tipo assim, o Kalistinho até então era um cara ali dos Lucha Dragons que os Lucha Dragons do main roster, por exemplo, não ganharam nada, não conseguiram engrenar de vez. Aí ele vira carreira solo e de repente a carreira solo dele engrena rapidamente ali. Ele chega aí pra WrestleMania como campeão, cara, ganhar do Ryback, ganhar dos caras gigantes ali. O Del Rio teve menos destaque que ele na própria WrestleMania, o Del Rio vinha até com mais hype ali, a forma como ele chegou na WWE. E aí durou pouco, né? Depois ali que ele perde pro Rusev, aí o Kalisto volta pro padrão dele ali. E teve até uns lampejos às vezes, né? O Kalisto ali batendo de frente com o Corbin, batendo de frente com o Strowman, depois na divisão Cruiserweight. Mas assim, hoje em dia você olha pro Kalisto, você nem lembra que ele teve esse push aí, um push interessante de midcard também, né? E foi meio do nada, acabou a dupla com o Lucha Dragons, o Kalisto de repente se transformou ali. Foi um bagulho muito rápido, né? Parecia realmente que ia ser um investimento pra valer em cima do Kalisto. E falando sobre luteadores, eu coloco aqui também o Sin Cara, cara. Por quê? O Sin Cara, ele retornou pra WWE lá depois de um bom tempo lesionado em 2017. E aí ele vai pro SmackDown, tal, ficou um tempão sem ser utilizado, até que de repente, lá pra outubro de 2017, utilizam ele do nada pra enfrentar o Corbin, que era campeão americano, e ele derrota o Corbin. E vira desafiante ao título americano do Baron Corbin. Então, tipo, o pessoal ficou tudo animado. Caraca, o Sin Cara vai ganhar o título americano. E, tipo, ele tava sumidaço há anos ali. E do nada retorna já virando desafiante. Agora vai, agora vai, agora vai. E aí, na mesma semana, ele avisa que sofreu uma lesão lá numa casa de shows, lutando lá com o próprio Corbin. Pra mostrar como ele é azarado com termos de lesões, né? O Sin Cara, a gente sempre lembra dele por causa de lesões e de bots. E aí acabou que ele até conseguiu voltar um mês depois, mas aí já tinham até mudado os planos, nem queriam mais que o Corbin fosse campeão, e aí o Corbin reteve ali contra o Sin Cara, e depois o Sin Cara meio que sumiu de novo e foi fazer outras coisas, né? Então é outro cara que do nada tava recebendo um push aleatório que durou uma semana só, porque depois ele lesionou. É muito azar também, tem uns caras, né?